objetivo aqui hoje é entender quais as informações a derivada dá sobre o gráfico de uma função. Então, a primeira coisa aqui, a gente vai entender dois conceitos, que é o da função ser crescente ou ser decrescente em um intervalo. Então, a gente fala que a função ela é crescente quando ela tem esse comportamento aqui, ou seja, à medida que o x aumenta, a imagem também aumenta aqui no eixo y, ou seja, vai andando aqui com o x, a imagem está só subindo, né? O gráfico está subindo. Quando o gráfico sobe, a gente fala que a função é crescente nesse pedaço em que ela tem esse comportamento. Então, nesse intervalo aqui, esse gráfico é o gráfico de uma função crescente. Analogamente, a função é decrescente se acontece o contrário. À medida que o x aumenta, o y diminui. À medida que eu vou andando aqui, a hora que eu olho para a imagem, o que está acontecendo? O valor está só descendo. Então, essa função aqui é decrescente nesse intervalo. Ok, então esse é o comportamento, visualmente, de funções crescente e função decrescente em um intervalo. Mas o que está acontecendo com a função crescente? Se a gente olhar para a derivada, ou seja, pega a reta tangente em cada ponto. Então, se pega um ponto aqui, imagina a reta tangente passando aqui. Essa reta tangente, ela tem inclinação positiva, certo? Porque olha aqui, quando a gente pega a reta tangente, a inclinação da reta tangente é dada por esse ângulo alfa. E esse ângulo alfa nada mais é do que a derivada da função nesse pontinho aqui. E o alfa aqui é um ângulo positivo, porque o ângulo a gente mede dessa reta base aqui, que seria como se fosse o nosso eixo x deslocado, e aí a gente vê essa angulação aqui. E a inclinação é o quanto a nossa reta abre, né? Tipo, a gente mede essa distância aqui, essa abertura, que faz dessa reta base até chegar aqui na reta tangente, esse ângulozinho. E esse ângulo aqui é positivo, ou seja, a derivada é positiva. Isso acontece com qualquer ponto que a gente escolher dentro desse intervalo. Do lado de cá, vai acontecer o contrário. Porque aqui a reta tangente está assim, e a inclinação, pegando aqui a base, né? É um ângulo que não vai daqui para cima, ele vem daqui para baixo, ou seja, aqui a gente tem um ângulo negativo, considerando essa reta aqui como referência. Então, aqui, quando a gente tem um gráfico decrescente, a derivada no intervalo é negativa. Agora, se a gente pegar, por exemplo, esse ponto crítico que está desenhado aqui. Do lado de cá do gráfico, a nossa função, à medida que o x aumenta, ela sobe. Então, aqui ele é crescente e do lado de cá ele é decrescente. E aí, o que está acontecendo aqui no meio? No ponto crítico, a reta tangente é horizontal e a derivada ali é zero. Então, a primeira coisa que a gente consegue observar é que se a gente tem uma função tal que, antes de chegar no ponto crítico, a derivada é positiva e depois que passa do ponto crítico a derivada é negativa, então o nosso ponto crítico é um ponto de máximo. Pelo menos localmente vai ser um ponto de máximo. Agora, se acontecer o contrário, desse lado é negativo e desse lado é positivo, então esse ponto daqui vai ser um ponto de mínimo. E quando não acontecer essa mudança, né, que de um lado é positivo, do outro é negativo, e vice-versa, tipo, aqui é negativo, aqui é positivo. Aqui é positivo, aqui é negativo. Se isso não acontecer, então o seu ponto não vai ser nem máximo nem mínimo. Então, tendo um ponto crítico, se acontece a mudança no sinal da derivada, aí esse caso tem máximo e nesse caso tem mínimo. E se não tem mudança no sinal da derivada, o nosso ponto não é nem de máximo e nem de mínimo. Então, só escrevendo tudo que eu já comentei, se o sinal da derivada é positivo, e aí depois que passa pelo ponto crítico passa a ser negativo, então a gente tem um máximo. Se acontece o contrário, a gente tem um mínimo, e se não muda de sinal,
se ela fica sempre positiva ou sempre negativa, mesmo depois de passar pelo ponto crítico, então o nosso ponto crítico não é nem máximo ou não tem como ser nem máximo nem mínimo. Agora a gente vai olhar para esses dois desenhos e vai pensar no seguinte: isso aqui a gente vai chamar de concavidade para cima e isso aqui a gente vai chamar de concavidade para baixo. Então, o que acontece com a concavidade para cima? Se a gente quiser desenhar as retas tangentes a esse gráfico, a reta tangente vai ficar do lado de baixo do gráfico. E esse aqui, a reta tangente vai ficar do lado de cima do gráfico. Então, é assim que a gente decide se a concavidade é para baixo ou para cima. Então, concavidade para cima é quando o gráfico fica acima das retas tangentes. Então, para qualquer ponto que a gente pegar dentro de um intervalo e olhar para a reta tangente no ponto, o gráfico sempre vai estar do lado de cima da reta tangente. E concavidade para baixo é quando a reta tangente em qualquer ponto, quando a gente desenha ela, o gráfico vai ficar sempre abaixo das retas tangentes. E aí, nesse caso aqui, a derivada segunda é sempre positiva e nesse caso aqui, a derivada segunda é sempre negativa. Tá, por que isso aqui acontece? A gente pode entender isso com gráficozinhos parecidos com esses aqui. Pensando aqui nesse gráfico, o que está acontecendo? Nesse pedaço, a nossa função é decrescente, ou seja, a derivada é negativa. O que dá para ver aqui, que o coeficiente angular dessa reta é negativo, porque a nossa base ficaria aqui e esse ângulo está indo no sentido contrário, né? Então, aqui é um ângulo negativo. Já esse daqui, quando a gente pega a nossa base, o ângulo aqui é positivo, porque ele está indo nesse sentido aqui. E aqui, a derivada é zero. Então, a função que é decrescente desse lado, crescente desse lado, e aqui ela tem derivada nula. Ou seja, se esse daqui é o gráfico da f de x, aqui em laranja, então o gráfico da derivada seria uma coisa negativa, nesse pedaço. Então, nessa parte aqui, a derivada é negativa, que agora eu vou desenhar o gráfico da derivada. Então, é negativa, tem que estar abaixo do eixo y, é alguma coisa aqui negativa. Quando chegar aqui, a derivada é zero, então ela tem que interseccionar o eixo x. E depois, ela passa a ser positiva, então ela tem que subir. Então, eu não sei exatamente como é o gráfico, mas eu sei que tem esse comportamento aqui. Ok, agora, se eu for derivar isso aqui, porque esse aqui é o meu f' de x. Então, essa é a f, essa é a f'. Se eu for derivar isso daqui, essa função ela é crescente aqui, ela é sempre crescente. Ou seja, a derivada segunda sempre vai ser positiva. E isso coincide com o que a gente tinha falado, né? Que o que acontece com esse gráfico aqui é que a derivada segunda é sempre positiva. Já o gráfico ao contrário, de cabeça para baixo, ele vai ter um comportamento ao contrário desse e a derivada segunda sempre vai ser negativa. Nesse pedaço, ela é positiva, então aqui ela é uma coisa positiva. Aqui ela é zero, então tem que encostar aqui no eixo x. E aqui ela é negativa, então aqui tem que ficar abaixo do eixo x. E aqui, como ela está sempre decrescendo, se eu for derivar isso aqui de novo, então essa aqui é a minha f'. Se eu for derivar isso aqui de novo, ela vai ficar sempre negativa. Então, sempre vai ficar aqui abaixo do eixo x. Então, essa é a minha derivada segunda. Outra coisa que a gente pode reparar, então, é que esse ponto aqui, ele é mínimo local e tem derivada segunda positiva, e esse aqui é ponto de máximo local e tem derivada segunda negativa. Na primeira questão, a gente vai fazer essas três coisas para essas duas funções que estão aí. Então, a gente vai encontrar primeiro os intervalos nas quais a função é crescente ou decrescente, encontrar os máximos e mínimos
locais da função e encontrar os intervalos de concavidade, ou seja, quando a concavidade é para cima e quando é para baixo, e se tiver ponto de inflexão, a gente tem que encontrar ele. Então, a primeira coisa a gente vai fazer para essa função aqui, f de x igual a raiz de x vezes e elevado a menos x. No item A, a gente quer encontrar os intervalos em que a função é crescente ou é decrescente, e para isso a gente precisa calcular a derivada da f. A nossa f é raiz de x vezes e elevado a menos x. Então, a derivada dessa daqui, a gente tem que usar a regra do produto e vai ficar meio, que multiplica x elevado a menos meio, vezes e elevado a menos x, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo. O menos aqui vem da derivada do elevado a menos x, que dá ele mesmo, e aí como tem esse menos aqui, a gente multiplica por menos 1. Então, essa aqui é a derivada da nossa função f, e agora a gente tem que ver quando é que a derivada é negativa e quando ela é positiva. A função ela é crescente quando a derivada é positiva. Então, fazendo a derivada positiva, isso aqui acontece se somente se isso aqui tudo é maior que zero. Então, eu escrevo isso aqui, e para isso aqui ser maior que zero, eu posso jogar esse para o outro lado, e eu vou ficar com meio, que multiplica aqui no denominador e elevado a x raiz de x, tem que ser maior do que raiz de x sobre e elevado a x. Isso aqui acontece se somente se meio, que multiplica a raiz de x no denominador, é maior que a raiz de x. Eu fiz aqui foi o seguinte, eu peguei esse e elevado a x e multipliquei aqui. Então, ele corta com esse aqui. E aí eu fico com essa expressão. E isso acontece se somente se o x é menor que meio. Aí, uma coisa que a gente tem que reparar é que o domínio da nossa função são os números reais positivos, porque na nossa função tem uma raiz quadrada. Então, eu quero todos os valores de x, que são menores do que meio, mas que são positivos para estar no domínio. Então, a função vai ser crescente no intervalo 0 até meio. Então, tá aqui o intervalo em que a função é crescente, e a gente colocou aqui a partir do zero, porque é aí que está o domínio da nossa função. Agora, para a função ser decrescente, a gente tem que fazer a derivada menor do que zero. Então, a gente faz aquela mesma conta, e isso aqui é menor do que zero, se somente se o x é maior do que meio. Então, para todo x maior do que meio, a nossa função ela é decrescente. No item B, a gente quer encontrar os máximos e mínimos da função. Então, para isso, a gente tem que calcular primeiro quem são os pontos críticos. E os pontos críticos são aqueles em que a derivada dá zero. A gente já calculou a derivada no outro item, agora a gente vai fazer a derivada igual a zero. A derivada era dada por essa expressão, e para isso aqui ser zero, a gente precisa ter que o x é meio. Então, esse aqui é o nosso único ponto crítico. Agora, a gente precisa decidir se ele é um máximo, se ele é um mínimo, ou se ele não é nenhum nem outro. No item A, a gente viu que para x menor do que meio, a nossa função era crescente. Então, tá o meio, aí até chegar no meio ela cresce. Aí chega no meio, ela decresce. Isso é um comportamento que acontece quando o ponto é um ponto de máximo. Então, a gente vai ter que meio é um máximo local pelo teste da primeira derivada, que a gente nem precisa calcular tudo de novo, porque a gente já fez no item A. Então, tá aqui. Antes de chegar no meio, a derivada é positiva, então a função é crescente. Depois que passa do meio, ela é negativa, né? Aqui, ela é negativa. Então, de fato, o nosso ponto é um máximo local. Uma outra forma de ver se é máximo ou mínimo é o teste da segunda derivada. Só que aqui, como a gente já tinha feito a primeira derivada e olhado o sinal, esse jeito aqui acaba sendo mais simples. Mas fica aí a observação que poderia também ser feito usando a segunda derivada. Agora, a gente quer calcular os intervalos de concavidade e verificar se a nossa função tem algum ponto de inflexão. Então, para isso, a gente precisa calcular a segunda derivada.
Então, pega lá a expressão da primeira derivada e deriva aquilo lá de novo. Então, a gente vai ter a segunda derivada, que é dada por isso daqui. É só usar a regra do produto, e o interessante é que na primeira derivada aparece de novo a função com sinal trocado. Então, essa parcela aqui do final é só aquela primeira derivada que a gente já tinha procurado. Então, aqui só para a gente lembrar, a derivada da função, ela é dada por isso daqui. Só que menos a raiz de x elevado a menos x, isso aqui é menos a f de x. Então, na hora de calcular a derivada disso aqui tudo e chegar nessa parte, é só fazer menos esse cara. Então, a gente só tem que se preocupar em calcular isso daqui. Mas, enfim, podem calcular do jeito tradicional que vai dar a mesma coisa. Então, aqui, esses dois termos são iguais, aí a gente soma eles, né? E vai ficar isso daqui. E aqui, nessa expressão, a gente pode colocar 1 sobre e elevado a x em evidência, ou seja, colocar e elevado a menos x em evidência. E aí, tirando MMC aqui, a gente fica com essa expressão. Depois é só fazer a continha aí que vocês vão ver que vai dar isso. Para achar quando a concavidade é para baixo e para cima, a gente precisa fazer primeiro isso aqui negativo, aí vai ter a concavidade para baixo, e fazer a derivada segunda positiva, a gente vai ter a concavidade para cima. Para achar a concavidade para baixo, então a derivada segunda tem que ser negativa, aí eu recopiei a derivada segunda aqui e fiz ela menor do que zero. Quando é que isso aqui é negativo? Vamos reparar uma coisa. O nosso x, no domínio da nossa função, ele é sempre positivo. O x sendo positivo, esse denominador é sempre positivo, porque a raiz de um número positivo vai ser positiva, x é sempre positivo e 4 é um número positivo. A exponencial também é sempre positiva. Então, o que manda no sinal disso daqui é esse numerador. Então, para saber quando é que isso aqui é negativo ou positivo, eu só preciso determinar quando esse numerador é positivo e quando ele é negativo. Nesse primeiro caso aqui, eu quero então que essa parte seja negativa. Então, eu vou ver quando é que isso aqui é negativo. Aí, para fazer isso, como isso aqui é uma expressão de segundo grau, a gente vai calcular Bhaskara, achar as raízes, e aí fazer aquela parabolinha para decidir onde é que ela é negativa e quando é que ela é positiva. Então tá, a gente quer quando isso aqui é zero, quando isso aqui é menor que zero. Então, a gente vai calcular primeiro onde é que é zero. Ele é zero nesses pontos aqui. Nesses dois pontos, esse e esse. E aqui é positivo, então, a gente tem uma parábola com a boca para cima. Então, nesse intervalo é negativo, daqui para trás é positivo, daqui para frente é positivo. Só que o nosso domínio é x maior do que zero, então a gente não está interessado nesse lado de cá, porque isso aqui é menor que zero. Então, a gente está interessado de zero para frente. Ou seja, de zero para frente, onde é que isso aqui é negativo? Do zero até chegar nesse ponto, aqui o gráfico está abaixo do eixo x. Então, aqui vai ser negativo. Ou seja, a gente vai pegar então do zero até o 1 mais raiz de 2 sobre 2, que é quando essa parte da parábola é negativa. Portanto, esse cara é negativo e aí tudo isso aqui fica sendo negativo. E aí, como a gente já calculou onde é positivo também, é só pegar isso aqui é positivo, quando tudo isso é positivo, e pelo mesmo argumento, é só olhar quando isso aqui de cima é positivo. E essa parte de cima é positiva quando x é maior do que 1 mais a raiz de 2 sobre 2, que é o que a gente já tinha calculado ali anteriormente. Então, nesse ponto, a concavidade muda, porque primeiro a gente tinha concavidade para baixo, e aí aqui ela se torna, depois que passa desse ponto, concavidade para cima. Ou seja, esse ponto é um ponto de inflexão. Então, a gente já resolveu o item A, B e C para essa primeira função. Agora, a gente precisa fazer a mesma coisa para a função f de x igual ao ln de x à quarta mais 27. Então, o item A, de novo, a gente tem que achar
os intervalos em que ela é crescente e decrescente. Um ou outro, né? Pode ser que ela seja apenas crescente ou apenas decrescente. Então, a primeira coisa, a gente vai calcular a derivada da f. A derivada da f, como a gente tem um ln, vai ficar 1 sobre o que estiver dentro do ln, que está aqui. Aí usa a regra da cadeia e faz a derivada do que estiver aqui dentro. O que está aqui dentro, essa parte aqui vai dar zero, então vai ficar 4 vezes x ao cubo. Então, tá aqui a derivada. Agora, eu preciso ver quando a derivada é positiva, ou seja, para achar os pontos em que a função é crescente. A função é crescente se isso daqui é positivo. Se eu pego isso daqui e mando para lá, vai dar zero. Então, eu preciso ter que o x seja positivo para que a derivada seja positiva. Lembrando que um número negativo ao cubo fica negativo, então aqui precisa sim que o x seja positivo. Então, é só multiplicar para lá, passar o 4 dividindo, e aí vai ficar a raiz cúbica de zero, que implica que o x tem que ser maior do que zero. E ela é decrescente quando isso aqui é menor do que zero, ou seja, o x tem que ser menor do que zero. De novo, só fazer a conta. Agora, o item B, a gente quer achar os pontos de máximos e mínimos, se tiver, né? Então, a gente precisa ver onde é que essa derivada aqui dá zero. A derivada da f é zero se somente se o x é zero, pela mesma continha que a gente já fez lá em cima. E como a nossa função, ela era, primeiro, crescente, ela é crescente para x maior que zero, e ela é decrescente para x menor que zero. Ou seja, você está aqui desse lado, x menor que zero. Aí a função vai decrescendo. Aí quando você chega em x igual a zero, a derivada é zero, e aí depois ela vira crescente. Então o comportamento é esse, né? Você desce, 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 fica zero, sobe, sobe, sobe. Ou seja, a função vai ter um mínimo local ali pelo teste da primeira derivada. Então, x igual a zero é um mínimo. No item C, a gente quer encontrar os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão. Então, a primeira coisa que tem que fazer nesse caso é calcular a derivada segunda. A derivada segunda vai ser dada por essa expressão, porque aqui eu peguei isso aqui, né, e derivei, então eu tive que usar a regra do quociente. Aí, eu fiquei com essa expressão, e agora eu quero estudar o sinal, né, da derivada segunda. Então, para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é achar onde é que a derivada segunda da f dá zero. E aí, depois eu olho quando é que ela fica positiva e quando é que ela fica negativa. Para que a derivada segunda seja zero, eu vou ter que pegar isso aqui tudo igual a zero. Só que eu posso pegar esse cara, multiplicar pelo outro lado, e então vai ficar só que isso aqui tem que ser zero, que é isso aqui que eu escrevi aqui. Só que isso daqui é zero, se somente se, eu posso fazer a distributiva aqui, isso aqui for zero. Porque aqui eu multipliquei, né? Então, ficou 12x à sexta, 12 vezes 27 dá 324, x ao quadrado, menos 16x à sexta. Aí, eu posso juntar esse 12 com esse 16, e aí eu obtenho isso daqui. Então, eu vou dividir tudo aqui por 4 e vou colocar x ao quadrado em evidência. Então, para que a derivada segunda seja zero, eu preciso que tudo isso aqui seja zero. Quando é que isso aqui acontece? Quando o x é zero ou quando essa parte aqui é zero. E essa parte é zero quando x é igual a mais ou menos 3. Então, aqui, esse pedacinho é uma parábola, né? Só que bem espichadinha. E ela dá zero no menos 3 e no mais 3. Ou seja, eu tenho um desenho assim. Então, aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é negativo. Como o x ao quadrado é sempre positivo, o que vai mandar no sinal da derivada segunda vai ser aquele 81 menos x à quarta, que é o que está desenhado aqui. Então, aqui tem o intervalo em que é positiva e o intervalo em que é negativa. Então, os pontos de inflexão vão ser o menos 3 e o 3, porque é neles
que a derivada segunda muda de sinal. Então, tá aqui, a concavidade é para cima, entre menos 3 e 3, a concavidade é para baixo, para x menor que menos 3 e x maior que 3, e os pontos de inflexão são x igual a menos 3 e x igual a 3. Na questão 2, a gente quer esboçar o gráfico de uma função que satisfaça tudo isso aqui, que a derivada da função no 1 e no menos 1 seja zero, ou seja, que 1 e menos 1 sejam pontos críticos, que a derivada do x seja menor que zero, sempre que o módulo de x for menor que 1, ou seja, para x entre menos 1 e 1, que a derivada do x seja positiva, ou seja, que a gente vai ter que a função vai ser crescente, se o módulo de x está entre 1 e 2, ou seja, para x entre 1 e 2 e para x entre menos 1 e menos 2, a gente quer que a função seja crescente, que a derivada do x seja menos 1, quando o módulo de x for maior que menos 2, e aqui, se é menos 1, então a gente quer que a derivada seja constante igual a menos 1, ou seja, que a gente vai ter uma reta. Que a concavidade seja para baixo, para x entre menos 2 e 0, e que o ponto de inflexão seja 0 e 1. Ok, então vou pegar tudo isso aqui e vou começar a fazer o gráfico anotando essas informações para a gente não se perder. Então, tá aqui condensado tudo que a gente precisa ter na nossa função. Esse ponto tem que ser ponto de inflexão, esse e esse serão pontos críticos. Nessa faixa aqui, de menos 2 até 0, a gente quer que a concavidade seja para baixo. A derivada constante igual a menos 1 nessa região e nessa região. Dentro dessa faixa aqui, a gente quer que a nossa função seja decrescente, e nessa faixa e nessa faixa, a gente quer que a função seja crescente. Ok, agora a gente tem que ir preenchendo o desenho de maneira que tudo isso aqui aconteça. Se aqui é um ponto de inflexão e nessa região aqui a concavidade vai ser para baixo, então a gente pode começar fazendo um desenho meio assim para baixo, e sendo esse um ponto de inflexão, a concavidade para baixo aqui vai ter que ficar para cima nessa região. E tem que tomar cuidado que quando chegar nesse ponto, a derivada tem que ser zero. Então, se aqui a concavidade vai estar para cima, ela vai ter que zerar nesse ponto aqui. E aqui a gente também tem que tomar esse cuidado, porque nessa parte, nesse ponto, a derivada tem que ser zero. Esse aqui que eu fiz é um desenho possível. Eu peguei uma função aqui que não é contínua, porque aqui está tendo um salto. Nessa região aqui, ela é crescente. Nessa daqui, ela é decrescente. Daqui até aqui, ela é decrescente. Aqui, ela volta a ser crescente. Lembra que nessa faixa e nessa faixa a gente precisava que ela fosse crescente. Aqui, eu coloquei uma derivada constante igual a menos 1. Eu não sei se essa inclinação aqui é menos 1. Provavelmente tem mais. Mas o que importa é que a gente tem que entender o conceito, que tem que ser uma inclinação negativa e tem que ser constante. Então, precisa ser uma reta. E a inclinação que a gente colocou aqui tem que ser a mesma inclinação que a gente colocar aqui. E esse é um ponto de inflexão, porque aqui a concavidade é para baixo e aqui a concavidade fica para cima. Nesse ponto aqui é um ponto crítico, porque a derivada é zero, e nesse ponto aqui também temos um ponto crítico. Então, tá aí, esse é um gráfico possível. A gente podia deixar esse lado aqui descontínuo também, a gente poderia pegar essa reta e subir ela, grudar ela aqui e manter a mesma inclinação. Enfim, existem várias maneiras de desenhar esse gráfico, e esse aqui é uma possibilidade. Na terceira questão, a gente quer mostrar que essa função g, que é igual a x vezes o módulo de x, tem ponto de inflexão no 0, 0, mas a derivada segunda do zero não existe. Então, beleza. Primeira coisa que a gente quer mostrar é que, de fato, o 0, 0 é ponto de inflexão. Então, para isso, a gente tem que ver o que acontece com o sinal da derivada segunda próximo do zero. Ou seja, tem que mudar de sinal.
Tá, então, como ele tem um módulo, a gente tem que tomar cuidado e separar isso em casos. Então, a primeira coisa, se o x for positivo, a gente sabe que o módulo de x vai ser o próprio x. Então, na verdade, a g de x pode ser escrita como x ao quadrado. E aí, se a nossa função é x ao quadrado, a derivada vale 2x. Agora, se o x é negativo, a g de x vai ser menos x ao quadrado, porque o módulo de x vai dar menos x. Então, a derivada da g vai ser menos 2x. Ou seja, para x maior que zero, a derivada da g é 2x. Para x menor que zero, a derivada da g é menos 2x. E aí, se o x é zero, a gente já tem que usar a definição do limite, né? Aquela definição de derivada por limite. E aí, a derivada da g no zero é dada por esse limite e dá zero. Agora que vem o problema, porque a gente tem que calcular a derivada segunda. Para calcular a derivada segunda, a gente vai calcular pelo limite. Então, a derivada segunda nada mais é do que a derivada da primeira derivada. Então, aqui, em vez de colocar g, a gente coloca g'. E a gente sabe que se a derivada existir, ela vai coincidir com esse limite aqui, porque aí um seria igual ao outro, então a derivada é dada por esse limite. Porém, o que acontece aqui? Quando eu faço isso aqui para x maior do que zero, a gente já viu que a g' vale 2x. Então, esse limite vai dar 2. Agora, se eu faço x menor do que zero, a g' vai dar menos 2x. Então, esse limite aqui vai dar menos 2. Ou seja, os limites laterais são diferentes, então não existe a derivada. Viu que é ponto de inflexão? Porque o que isso aqui está me dizendo é que em zero a concavidade muda. Porque próximo de zero, mas maior que zero, concavidade é para cima, porque aqui é positivo, e quando é menor, é para baixo, porque aqui é negativo. Mas a derivada no zero, a derivada segunda, não existe. Então, tá aqui, não existe, e o zero é um ponto de inflexão. Na questão 4, é para a gente usar o roteiro que tem no livro, que ensina o passo a passo de como construir um gráfico, para esboçar o gráfico dessa curva aí, ó. Y igual a x mais o cosseno de x. Então, eu vou escrevendo o roteiro aqui e a gente vai resolvendo um por um, passo por passo. O primeiro passo é para achar o domínio da função. Beleza, a gente tem uma função aí, f de x igual a x mais o cosseno de x. Eu estou chamando esse y aqui de f de x. Essa função aqui é contínua e está definida em qualquer ponto, porque o cosseno está definido para qualquer valor da reta e a função x também. Então, aqui o domínio é dado pela reta toda, qualquer valor da reta. O segundo passo é achar as interseções com os eixos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar x igual a zero e ver onde é que essa função tem interseção com o eixo y. Então, substituindo x igual a zero, eu vou ficar com zero mais cosseno de zero. Só que cosseno de zero é 1. Então, a interseção x igual a zero vai ser no ponto y igual a 1. Já a interseção com o eixo x, a gente tem que achar se existe algum valor de x tal que o y é zero, ou seja, f de x igual a zero. Para isso, então, eu vou ter que encontrar, né, resolver essa equação aqui. X mais cosseno de x igual a zero. Essa equação aqui ela é meio dificinho de resolver, então a gente pode usar o teorema do valor intermediário. Ou seja, encontrar um intervalo fechado em que essa função está definida, calcular nos extremos de modo que a função troque de sinal. Se ela troca de sinal, então o teorema do valor intermediário garante a existência de um ponto no intervalo aberto, tal que f de x, dada por x mais cosseno de x, desse ponto é zero. Então, fazendo isso, eu vou aplicar no ponto menos π sobre 2 e no zero. Por quê? Em menos π sobre 2, eu tenho que o cosseno é zero.
Então, isso aqui vai dar uma coisa negativa. Ou seja, para x igual a menos π sobre 2, a f de x vale menos π sobre 2. E para x igual a zero, a f de x vale 1, ou seja, que ela era negativa, agora ela é positiva, então ela trocou de sinal. Se ela trocou de sinal e é uma função contínua, então vai existir um valor no intervalo aberto, tal que a f desse valor é zero. Então, existe uma interseção com o eixo x. Eu não sei quem é o c, mas existe essa interseção. E mais do que isso, essa interseção é única. A interseção é única porque essa função ela é crescente. Então, já estou dando spoiler aqui de outra coisa que a gente tinha que fazer. Por que ela é crescente? A derivada da f dá 1 menos o seno de x. Só que a gente sabe que o seno, ele está entre menos 1 e 1. Tipo, para qualquer valor de x, a imagem, né, dessa função seno fica entre menos 1 e 1. Então, 1 menos um número, que é no máximo 1, esse negócio aqui ou vai dar zero ou vai ficar positivo, né? 1 menos uma coisa menor que 1, isso aqui sempre é positivo. Ou seja, a derivada é sempre positiva. Maior ou igual que zero, né? Pode ser nula também. Então, essa função é o que a gente chama de não decrescente. Ela não decresce. Ou ela é constante ou ela é crescente. E aí, já que ela sempre é crescente e ela já passou uma vez pelo eixo x, ou seja, ela já interceptou o x, e ela continua crescendo, 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 ela não volta mais, né? Então, não tem como ela interceptar o eixo x de novo. Então, tem uma única interseção com o eixo x. O próximo passo é ver se tem alguma simetria. E essa função aqui não vai ter simetria. O cosseno é uma função par, ou seja, o cosseno de x é igual ao cosseno de menos x. Só que a função x é ímpar, aí você está somando uma coisa par com uma coisa ímpar, isso aqui não é nada, não é nem par nem ímpar. Então, aqui não tem simetria. Esse passo aqui, nessa questão, não vai ajudar de nada, mas enfim, pelo menos a gente menciona, né, que aqui não dá certo, que não é simétrico. E também não tem assíntota. Se a gente for fazer a assíntota horizontal, a gente tem que fazer o x tender para infinito, mais infinito ou menos infinito, só que essa função ela é sempre crescente. Então, se eu fizer o limite quando x tende a menos infinito, aqui vai dar menos infinito. Se eu fizer o limite quando x tende a mais infinito, aqui vai dar mais infinito. Ou seja, não tende para nenhum ponto. E como ela está definida em toda a reta, não tem nenhum problema ali de definição, não tem nenhum ponto que ela tá mal definida, também não vai ter a assíntota vertical, porque não tem nenhum candidato, né, para a gente tender o x para esse ponto e ver se explode, se dá menos ou mais infinito. Então, aqui não vai ter assíntotas também. Nesse passo aqui, a gente quer ver se tem um intervalo de crescimento ou decrescimento. Só que, como eu já tinha comentado antes, essa função aqui, a derivada é dada por 1 menos o seno de x. Isso aqui é sempre maior ou igual que zero, como a gente já tinha conversado. Então, a função, ela é sempre crescente. Depende de como cada livro define as coisas. Isso pode ser chamado de crescente ou de não decrescente. Tipo assim, quando ela não for crescente, ela tem que ser constante, porque é quando isso aqui for zero. Mas ela nunca decresce. Aí agora é a vez de achar os máximos e mínimos locais. Antes de achar máximo e mínimo, a gente precisa ver quem são os pontos críticos. Ou seja, pega lá a derivada da função que a gente já calculou igual a zero. Isso aqui é zero se somente se 1 menos o seno de x é zero. Ou seja, o seno de x tem que dar 1. E o seno de x é 1 sempre que o x é π sobre 2 ou qualquer múltiplo de π sobre 2, né? Então, assim, escrever isso matematicamente é falar que o x é π sobre 2 mais 2kπ, onde o k é um número inteiro. Então, qualquer volta, né, que a gente der no círculo trigonométrico, sempre que bater lá naquele pontinho que equivale ao π sobre 2, esse seno de x vai ser 1. Agora, a gente quer verificar se esses pontos são máximos ou mínimos ou não é nada. Pega, então, um número
próximo de π sobre 2. Pode pensar em π sobre 2 aqui só para ficar fácil de entender o que está acontecendo. Então, a derivada nesse ponto é sempre positiva. Por quê? Se o ponto está próximo de π sobre 2, mas não é o π sobre 2, então o seno desse número é um pouquinho menor do que 1. E aí, se eu fizer 1 menos uma coisa que é um pouquinho menor do que 1, isso aqui fica positivo, ou seja, a derivada desse ponto vai ser sempre positivo. E aí, se é sempre positivo, isso significa que se eu pego um número um pouquinho menor do que esse, a derivada é positiva. Aí, se eu passo por ele e pego um número um pouquinho maior do que ele, a derivada também é positiva. Então, ela não trocou de sinal. Se ela não trocou de sinal, ele não pode ser nem máximo, nem mínimo. Então, só para imaginar, essa função aqui ela é crescente. Então, finge que esse aqui é o x igual a π sobre 2 mais um 2kπ, para um k fixado. Se eu pego um valor um pouquinho maior, a derivada está positiva. Se eu pego um valor um pouquinho maior, a derivada também é positiva. Nele aqui está dando zero, mas sempre cresce. Ou seja, esse ponto aqui é de inflexão. Para ser máximo ou mínimo, a derivada tem que ser zero, mas as vizinhanças tem que trocar de sinal, né? Aqui cresce, aqui decresce. E a mesma coisa acontece com um gráfico desse jeito aqui. Então, o que está acontecendo com esse daqui é uma coisa parecida com isso. Então, aqui não é nem máximo nem mínimo. E o último passo é olhar a concavidade e os pontos de inflexão. Para olhar a concavidade, a gente tem que fazer a segunda derivada, que vai dar menos o cosseno de x. E aí, vamos ver quando é que isso aqui é positivo e quando é negativo. É positivo sempre que isso daqui for positivo, ou seja, quando x estiver entre π sobre 2 e 3π sobre 2. E aí, então, nesses casos aqui, a concavidade é para cima. Só que, de novo, como esse negócio aqui é periódico, dependendo da volta que você tá, também vale esse intervalo. Então, aqui a gente acrescenta esse intervalo. Então, aqui só para ficar claro, eu quero que menos cosseno de x seja positivo, ou seja, se eu multiplicar ambos os lados por menos 1, eu vou ficar com cosseno de x menor do que zero. Desse lado aqui, o cosseno é positivo, né? Tipo, para qualquer ângulo que eu pegar, o cosseno tá aqui. Se eu pego o ângulo assim, né? Se eu pego esse ângulo, o cosseno também tá dando aqui. Então, desse lado aqui, o cosseno é negativo. Ou seja, entre π sobre 2 e 3π sobre 2. Nesse lado aqui da bola, o cosseno é negativo. Porém, aqui é π sobre 2 na primeira volta, né? Então, aqui a gente está no zero, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, que coincide com zero. Na segunda volta, é π sobre 2 mais 2π, e por aí vai. Por isso que aparece esse 2kπ aqui no intervalo. Tá, agora a gente faz a mesma coisa para ver quando é que isso aqui é negativo. Aí inverte, né? Antes eu estava desse lado. Agora, para que menos o cosseno de x seja negativo, eu tô desse lado aqui da bola. E aí vale para qualquer volta que a gente tiver. Então, fica esse intervalo aqui. Então, aqui a concavidade é para cima e nos pontos nesse intervalo, a concavidade é para baixo. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que foi feita no exercício anterior para essa função aqui. Então, o primeiro passo é achar o domínio. O domínio é x pertencente à reta real, porque isso aqui está bem definido para qualquer número. Aí, o segundo passo, a gente quer ver as interseções com os eixos x e y. Então, a primeira coisa, vamos colocar x igual a zero. Vamos ver, então, qual a interseção com o eixo y. Se o x é zero, o nosso y vai dar 2, porque é só substituir x igual a zero aqui. Agora,
Para ver se tem interseção com o eixo x, tem que ver se isso aqui dá zero em algum momento. Porém, isso aqui é positivo, isso aqui também é sempre positivo. Então, isso aqui é sempre maior do que zero, então não tem interseção com o eixo x. O item C era ver se tem simetria. Essa função aqui também não tem simetria. Então, a gente escreve que não tem, passa para o próximo passo. O D era para ver se tem assíntota. Porém, essa função aqui, quando eu fizer x indo para infinito, isso aqui vai para zero e essa aqui explode. Quando eu fizer para menos infinito, aí troca, né? Essa daqui vai para zero e essa daqui explode. Ou seja, sempre está explodindo, não tende para nenhum ponto, então não tem assíntota horizontal. E como essa função está definida para todo mundo que está na reta, não tem nenhum candidato a ser a assíntota vertical. Então, não tem assíntota. O próximo passo, a gente tem que ver se essa função, onde ela é crescente e onde ela é decrescente. Então, a gente calcula a derivada, que deu isso daqui, e aí agora a gente vai ver onde é que essa função é crescente, ou seja, que essa derivada aqui é positiva. Então, a gente faz isso aqui maior que zero, aí passa esse para lá, vou ter isso aqui. E quando é que isso aqui acontece, né? Eu vou jogar esse e elevado a menos 2x para o lado de cá, e vou pegar esse 3 e mandar para lá. Então, eu fiquei com e elevado a 5x, tem que ser maior que 2/3. Isso aqui, se eu aplicar ln dos dois lados, isso aqui acontece se somente se o x é maior que ln de 2 sobre 3 dividido por 5. Então, sempre que o x for maior do que esse número, a nossa função vai ser crescente. E aí, fazendo uma conta análoga, né? Só invertendo aqui esse sinal de maior por menor, eu vou ter, então, que ela é crescente quando x é maior que ln de 2/3 sobre 5, e ela vai ser decrescente para x menor do que o ln de 2/3 sobre 5. E aí, agora a gente tem que achar os pontos críticos no próximo passo. E os pontos críticos são quando a derivada, isso aqui é zero. Ou seja, por essa conta aqui, se a gente trocar esse sinal por igual, eu vou ter que o ponto crítico é x igual a ln de 2/3 sobre 5. Então, esse aqui é o ponto crítico, e agora eu tenho que decidir se ele é um máximo ou um mínimo, ou ele não é nenhuma coisa nem outra. Aí, pelo teste da primeira derivada, repara aqui que para x menor, ele decresce. Então, você está vindo, aí ele decresce, aí chega no ln de 2/3 sobre 5 e ela começa a crescer. Então, se faz esse movimento, significa que o nosso ponto vai ser um ponto de mínimo. Ou seja, usando o item E, que a gente já fez esse estudo aqui, segue do teste da primeira derivada, que esse ponto aqui é um ponto de mínimo. Agora, para finalizar, a gente tem que calcular a concavidade. Então, tá aí, a segunda derivada dá isso daqui, né? E repara que como que a gente tem exponencial e exponencial, e aqui ambos são positivos, a derivada segunda ela é sempre positiva. Então, a concavidade é sempre para cima. E se a concavidade é sempre para cima, se não troca, né, a concavidade, não tem como ter ponto de inflexão. Agora, essa é a última questão. A gente vai fazer de novo todos aqueles passos para essa curva aqui. Y igual a 1 mais 5x menos 2x ao quadrado dividido por x menos 2. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar o domínio. Essa função aqui, ela só não está definida quando x igual a 2, porque não existe divisão por zero. Então, a gente tem que tirar o 2 do domínio. Então, vai ser todos os x'inhos da reta, exceto o x igual a 2. Então, a gente tira o x igual a 2. A segunda parte é encontrar as interseções com os eixos. Então, a primeira coisa é, quando o x for zero, a gente vai achar a interseção com o eixo y. E aí, se a gente substitui x igual a zero aqui, vai sobrar y igual a menos meio. Então, essa aqui é a primeira interseção. A outra interseção a gente quer encontrar quando é que o y é zero.
Então, a gente pega isso daqui e coloca isso igual a zero. Isso aqui vai ser zero quando o numerador for zero, ou seja, quando 1 mais 5x menos 2x ao quadrado for zero. Então, resolvendo Bhaskara, a gente vai encontrar que isso daqui é zero nesses dois pontos aqui, né? Menos 5 mais a raiz de 17 dividido por menos 4 e menos 5 menos a raiz de 17 dividido por menos 4. Então, aqui a gente tem duas interseções com o eixo x. Essa função ela não tem simetria, então a gente já pode passar para as assíntotas. Aqui não existe assíntota horizontal, porque quando a gente faz o limite quando x tende a infinito, dá menos infinito, e o limite quando x tende a menos infinito, dá mais infinito. Como esses dois aqui explodiram, não existe assíntota horizontal. Aqui já existe uma candidata a ser uma assíntota vertical, que é quando a gente se aproxima do 2, porque no 2 a função não está definida. Então, calculando o limite quando x tende a 2 por valores menores do que 2, isso aqui é positivo. Mas, esse cara aqui vai ser negativo. Então, aqui a gente pode colocar o x em evidência e resolver esse limite, isso aqui vai dar menos infinito. Agora, fazendo o x tender a 2 por valores maiores do que 2, isso aqui vai dar mais infinito. Então, no x igual a 2, a gente tem, sim, uma assíntota vertical. Para essa questão, a gente quer uma coisa diferente, que é verificar se existe assíntota oblíqua. A assíntota oblíqua, ela nada mais é do que uma reta, meio assim na diagonal, tal que o gráfico se aproxima dela. Então, para isso, a gente tem que ter que o limite quando x tende a infinito, mais ou menos infinito, da função menos uma reta tem que ser zero. Tá, como é que eu vou achar quem é essa reta? O que eu fiz aqui foi o seguinte, pega essa função. Aqui a gente tem uma divisão de polinômios, então pega esse polinômio e divide por esse polinômio aqui. O que a gente encontra fazendo essa divisão é isso aqui. Esse aqui é o resto. Aí olha que coisa engraçada, aqui a gente já tem uma reta. E o que acontece quando eu faço o limite dessa coisa quando x tende a infinito? Aqui vai ficar dividido por uma coisa bem grande, então um número fixo dividido por uma coisa que está ficando cada vez maior, isso aqui tende para zero. E se eu fizer para menos infinito, também vai tender para zero. Ou seja, se eu aplicar limite quando x tende a infinito desse lado e desse lado, primeira coisa, né? Pega esse negócio e manda para o lado de cá, subtraindo. Então, o limite quando x tende a zero daqui vai ser igual ao limite quando x tende a zero dessa coisa aqui. Que é isso aqui que está escrito. Só que como esse limite aqui é zero, aqui vai dar zero. Ou seja, essa aqui vai ser a nossa assíntota oblíqua. Então, ela existe e é dada por menos 2x mais 1. Agora, a gente quer encontrar o intervalo de crescimento e decrescimento da função. Então, para isso, a gente precisa calcular a derivada. Tá aqui, a derivada é dada por isso daqui, né? Aí, só arrumando essa continha, a gente obtém isso. E, como isso aqui de baixo é sempre positivo, o sinal da derivada depende só dessa parte de cima. Então, vou resolver Bhaskara para ver quais são as raízes disso daqui. E aí, quando a gente faz Bhaskara, o que acontece é que o delta deu negativo, então isso aqui não tem raiz real. E a concavidade dessa parábola é para baixo. Portanto, isso aqui não pode encostar no eixo x, né? Porque não tem raiz. E sendo a concavidade para baixo, isso implica que ela é sempre negativa. Ó, o que acontece é o seguinte. Isso aqui é uma parábola, e como aqui é negativo, ela tem concavidade para baixo. E ela não pode interseccionar o eixo x. Então, por exemplo, se o eixo x estivesse aqui, se esse aqui fosse o meu eixo x, aqui tem duas raízes. Então, não pode ser esse desenho. Aí, a gente poderia também ter uma raiz só e o desenho seria assim. Se aqui fosse o eixo x. Mas aqui ainda tem uma interseção, então não pode ser. Então, o único gráfico possível seria esse daqui. Mas se a parábola está toda abaixo do eixo x, isso significa que a nossa função ela é sempre negativa, porque isso aqui está sempre negativo. Ou seja, o sinal dessa coisa aqui de cima é sempre negativo, e como de baixo é positivo,
a derivada primeira é sempre negativa e a função ela é apenas decrescente. Então, em todo o intervalo de definição, todo o domínio, a nossa função f é decrescente. Então, tá aí, ela vai ser sempre decrescente. E visto que a derivada é sempre negativa, não tem ponto crítico, porque ela nunca se anula, né? E não tendo ponto crítico, não pode ter máximo nem mínimo. Então, aqui, no outro passo, que era achar os pontos críticos, achar os máximos e mínimos, não vai ter nenhum. Por fim, a gente tem que olhar os intervalos, né? E definir a concavidade em cada intervalo. A derivada segunda é dada por essa expressão aqui. E o sinal da derivada segunda depende só do denominador. Então, quando isso aqui for negativo, a gente vai ter concavidade para baixo, e quando isso aqui for positivo, a gente vai ter concavidade para cima. Se eu pegar, como o 2 é o que anula isso aqui, para x menor que 2, eu passo o 2 para lá, vou ficar que x menos 2 é menor que zero. Só que um número negativo elevado ao cubo é menor que zero. Então, aqui fica negativo. Fazendo a mesma coisa, eu vou ter um número positivo, só que um número positivo ao cubo é maior que zero, então para cá a concavidade é para cima.